1945, o Exército Vermelho a leste, as forças aliadas no Ocidente, conquistavam os territórios até aí dominados pelos nazis. Na Alemanha, obviamente, mas também na Hungria, na Polónia, e revelavam aos olhos do mundo aquela que é uma das páginas mais negras da história da humanidade. Os campos de concentração. Esses campos onde os nazis haviam, nos últimos anos, confinado muitos dos seus adversários políticos, os comunistas, os socialistas, os sociais-democratas, os democratas cristãos, mas também aqueles que eles consideravam aberrações da natureza, os doentes mentais, os deficientes, homossexuais, mas também numa insana e desumana perspectiva racial, em torno de uma suposta superioridade rássica ariana, aqui haviam também confinado muitos negros, os ciganos e, obviamente, os judeus. Mas estes não eram campos de confinamento, eram campos de trabalho forçado, campos de escravatura. E desde o início, e principalmente a partir de 1942, na sequência de um congresso onde se apresenta a solução final para a questão judaica, estes campos tinham-se tornado também em campos de extermínio, verdadeiras fábricas de morte. Calcula-se que cerca de 3 milhões de judeus pereceram nos campos de concentração. Só em Auschwitz, mais de 1 milhão. Mas não foi só nos campos de concentração que os judeus foram mortos. Terão sido aniquilados cerca de 6 milhões de judeus. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres, 3 milhões de homens. Este processo terá uma triste e célebre designação: o Holocausto. Desde o início de 2021, a cidade do Porto tem um espaço privilegiado na salvaguarda da memória destes acontecimentos. É o Museu do Holocausto. E importa recordá-los para evitar que eles se repitam no futuro. Afinal, fenómenos de perseguições, de intolerância, de genocídio têm marcado a história da humanidade, com os judeus e outros grupos antes da Segunda Guerra Mundial. Mas já depois do grande conflito, na segunda metade do século XX e já no nosso século XXI, aconteceram fenómenos de perseguições e de genocídios, também a judeus, mas também a outros grupos étnicos, culturais e religiosos. Importa, pois, recordar e evitar os holocaustos. E por isso, um museu deste tipo faz todo sentido no Porto, como em qualquer outra cidade do mundo. Mas, no caso do Porto, há também motivos históricos que ligam a cidade ao Holocausto. O Porto não só assistiu a esses acontecimentos à distância, como foi mesmo protagonista, de algum modo, da sua história, nomeadamente no apoio, no socorro a muitos dos refugiados judeus que buscavam em Portugal um porto seguro e um local de partida que os levasse para as tão desejadas Américas ou para a Palestina, para a Terra Prometida. E a cidade do Porto acolheu muitos desses judeus em fuga, porque aqui existia uma pequena, mas dinâmica comunidade judaica que se envolveu em todo esse trabalho de apoio. Uma pequena comunidade que pouco antes havia erguido, entre 1929 e 1938, uma sinagoga. Numa altura em que no resto da Europa
se assistia ao incêndio e à destruição de sinagogas, aqui, no Porto, tinha-se erguido a maior sinagoga da Península Ibérica. Um menorá, este candelabro tão identitário dos judeus, rodeado por arame farpado. É este o símbolo do Museu do Holocausto no Porto. E abordar o Holocausto em Portugal leva-nos, como vimos, necessariamente até ao Porto. E afinal, há uma longa história da presença judaica na cidade. Importa referir que a presença de judeus no atual território português é muito antiga, séculos anterior ao início da cristianização. Os judeus também desde muito cedo se veem impedidos de possuírem bens fundiários, terras, e também por isso, desde muito cedo, se vão especializar em investir em atividades artesanais e no comércio. E por isso, numa cidade mercantil como o Porto, desde as suas origens, não admira que os judeus também desde muito cedo aqui estejam presentes. Disso mesmo nos dá eco a documentação medieval e revelando-nos desde muito cedo. De facto, estamos perante a presença de importantes mercadores portugueses da cidade. Mas não raras vezes vemos também judeus em importantes lugares de destaque na administração do Porto, na sua Câmara Municipal. Muitas vezes os médicos do Porto eram também judeus. Viviam misturados com todo o resto da população cristã, localizando-se muitas vezes em comunas, em grupos de judeus, por exemplo, na zona dos Pelames, uma vez mais associado às questões do artesanato, ou na Rua de Santana, uma importante rua comercial, afinal, que se abria junto de uma das antigas portas da cidade, voltadas para a zona ribeirinha. E a zona ribeirinha, mercantil por excelência, é também um sítio onde se vão fixar comunas judaicas. Sabemos de um importante aglomerado, por exemplo, do lado fora da muralha, em Miragaia. E ainda hoje aí subsiste o topónimo Monte dos Judeus, provavelmente uma referência ao antigo cemitério judaico. Mas esta liberdade de circulação pela cidade irá terminar em 1386, quando o rei Dom João I, na sequência das profundas crises do século XIV, onde não raras vezes os judeus são apontados como os bodes expiatórios, acaba por criar no Olival, no Morro do Olival, uma judiaria. Os judeus passam a estar ali confinados à noite. Uma judiaria que irá existir durante 110 anos. Até 1496, quando Dom Manuel I proíbe o culto judaico no nosso país e obriga à expulsão dos judeus. Ou então, a sua conversão forçada ao cristianismo, dando origem aos cristãos novos. Uma ferida que irá larvar na sociedade portuguesa até que essa distinção entre cristãos novos e cristãos velhos termina com Marquês do Pombal só no século XVIII. Mas muitos judeus tinham resistido clandestinamente ao caso dos marranos. E é no início do século XX, nomeadamente a partir do Porto, que vamos assistir a um importante processo em torno de uma figura fascinante, o capitão Barros Basto, um herói da Primeira Guerra Mundial, um destacado republicano de origem judia, que vai agora resgatar essas comunidades e sonhar com uma grande comunidade judaica a partir da cidade. E por isso, o seu envolvimento na concretização dessa grande sinagoga da cidade do Porto.
A importante matriz judaica da história da cidade é, afinal, comum à própria história de Portugal e, em rigor, a de toda a Europa. O velho continente é, afinal, herdeiro dessa herança judaica. Nos inícios do século XX, calcula-se que existiam cerca de 9 milhões de judeus no velho continente. Se no Ocidente eles estão perfeitamente assimilados nas comunidades, fazendo parte, não raras vezes, da sua elite de negócios, da banca, das universidades, das artes e das letras, no leste vivem ainda em comunidades relativamente fechadas, até porque, desde os finais do século XIX, vimos assistindo de novo a alguns movimentos de perseguição aos judeus. Mas eles fazem parte, de facto, das comunidades um pouco por todo o continente. E se é verdade, pelos motivos históricos que há pouco vos descrevia, o seu número é muito reduzido em Portugal e Espanha, depois no resto da Europa rondarão, em média, cerca de 1% da população, mas em alguns países o seu número é muito significativo. São quase 5% na Hungria, 10% na Polónia ou 3% na Áustria. Na Alemanha, ronda 1%. E, no entanto, é na Alemanha que, a partir dos anos 30, nós vamos ver a questão judaica a ser abordada de um modo trágico. Uma Alemanha que vinha de uma profunda crise resultante da sua derrota na Primeira Guerra Mundial, que havia afetado também muito do seu espírito nacionalista. Ora, neste contexto, emerge um partido com um discurso fácil, populista, nacionalista, liderado por Adolf Hitler, e que vai utilizar os judeus como bodes expiatórios de todas as causas da crise, ainda por cima, associando este seu discurso nacionalista a uma suposta superioridade de uma super-raça ariana. E por isso vamos começar a assistir a uma perseguição aos judeus, à sua humilhação, às pilhagens, às prisões e assassinatos. Só numa noite dos finais de 1938, a famosa, tristemente célebre Noite dos Cristais, cerca de 7.500 estabelecimentos judeus são destruídos, 1.000 sinagogas são incendiadas, cerca de 30.000 judeus são enviados para os campos de concentração. Estava em marcha um processo que se vai acentuar ainda mais ao longo da Segunda Guerra Mundial e com a expansão do nazismo. Aliás, a própria questão judaica, em 1941, é utilizada por Hitler para declarar guerra à União Soviética e invadir a Rússia. Afinal, segundo os nazis, na origem do comunismo estavam os judeus e a União Soviética era controlada pelos judeus. O Holocausto, que irá então levar ao extermínio de cerca de 3 milhões de judeus nos campos de concentração. Mas outros tantos acabarão por morrer vítimas de fuzilamento, nomeadamente no leste, onde os exércitos alemães irrompem por essas aldeias maioritariamente constituídas por judeus, aniquilando toda a população. Muitos outros são confinados em guetos, onde as condições de saúde, de alimentação, são verdadeiramente trágicas. Só para dar um exemplo, no gueto de Varsóvia, 400.000 judeus são concentrados em pouco mais de 3 quilómetros quadrados. E é neste contexto que se dá também a fuga de milhares e milhares de judeus, enquanto lhes foi possível, enquanto tiveram tempo. Um dos destinos que irão procurar é esse país neutral, Portugal.
Estima-se que cerca de 50 mil judeus conseguiram chegar ao nosso país, fundamentalmente entre 1940 e 1941. A partir daí, e com o domínio das forças nazis por grande parte do continente europeu, foi praticamente impossível aos judeus conseguirem escapar. Um dos destinos daqueles que rumavam para Portugal foi a cidade do Porto. E disso mesmo nos dá testemunho este grande conjunto documental que pertence à comunidade judaica do Porto e à sua sinagoga. Documentos que serão mesmo assim apenas uma ínfima parte daqueles que teriam existido originalmente, com o registro dos judeus que aqui foram acolhidos. Por aqui, através destes documentos, apercebemos de onde eles chegaram. Na sua esmagadora maioria, de França, da Bélgica e do Luxemburgo. Mas muitos desses judeus não eram originalmente provenientes desses países. Eles já haviam fugido para aí durante a década de 30. Na sua esmagadora maioria, os judeus que se vêm refugiar aqui no Porto têm origem polaca, também húngara, romena, alemã, até iraniana. Eles buscam, a partir de Portugal, conseguirem atingir esse destino por muitos sonhados, os Estados Unidos da América, ou então outros países americanos, o México, a Argentina, o Brasil, a Bolívia, Cuba e alguns também a Palestina, a terra prometida. Eles são acolhidos por um comitê de assistência aos judeus refugiados, também por vezes designados como desterrados, que é criado na cidade do Porto, acolhidos no seio de muitas famílias judaicas e também na sinagoga. O primeiro andar da sinagoga vai acolher várias famílias e torna-se num espaço de assistência. Eles chegam completamente desprovidos de bens, esfomeados. No entanto, alguns conseguem ainda assim trazer alguns objetos, nomeadamente simbólicos e religiosos. E é isso que explica, por exemplo, a existência aqui no museu de duas Torás, dois dos rolos sagrados, onde se encontram, nomeadamente, o Pentateuco, os 5 livros redigidos por Moisés. Terão sido trazidos por judeus em fuga, que os terão doado à comunidade israelita do Porto como agradecimento. Mas no apoio aos judeus em fuga, destacaram-se também muitos não-judeus, que por vezes com o risco da própria vida se sacrificaram nessa missão humanitária. Uma série deles foram mais tarde classificados pelo Estado de Israel como os justos entre as nações. E entre eles há vários portugueses. Um dos nomes mais conhecidos é a do cônsul em Bordeus, Aristides de Sousa Mendes, que mesmo contra as orientações da ditadura em Portugal, permitiu a milhares de judeus em fuga que o visto do seu consulado fosse colocado nos passaportes, colocando-os a salvo, em direção a Portugal. Ora, embora estejam ainda em estudo, muitos destes documentos de judeus que chegaram e foram apoiados na sinagoga do Porto, sabemos que eram os judeus que tinham no seu passaporte esse visto que foi permitido por Aristides Sousa Mendes. Mas a que é que escapavam os judeus refugiados no Porto? A resposta, infelizmente, é bem conhecida de todos, mas importa
recordar, e por isso este Museu do Holocausto. Eles fogem, obviamente, a essas perseguições, ao seu extermínio. Mesmo os que estão nos guetos, onde vão morrendo perante as péssimas condições de vida, além de que, no final da guerra, os nazis avançarão sobre os guetos, matando os seus habitantes. Mas, se não fossem nos guetos, o destino eram os campos de concentração, onde cadavéricos se amontoavam nas camaratas iguais a estas que aqui estão reconstituídas. Mas a partir, particularmente, de 1942, com a solução final, estes campos de concentração, para lá do trabalho escravo, são de facto cada vez mais campos de extermínio. Muitos deles equipados com câmaras de gás e enormes fornos crematórios que funcionarão continuamente ao longo de todo o dia. Aos muitos judeus que se encontravam já nos campos de concentração, vão agora somar-se muitos outros que são enviados dos guetos, das prisões, de outros campos secundários, em viagens de comboio tenebrosas, onde são transportados como gado. Muitos morrem durante essas viagens e quando chegam, as famílias são separadas. Os poucos bens que trazem retirados, incluindo as suas roupas, também os anéis, os colares, os dentes de ouro. E a sua maioria são conduzidos para um suposto banho, as câmaras de gás, onde serão mortos e depois queimados nos fornos crematórios. Outros são, no entanto, separados para alimentarem o trabalho escravo ou tenebrosas experiências médicas e científicas. Cadavéricos vão vagueando pelos campos, cavando as valas comuns, onde depois acabarão por ser sepultados. Não se sabe o número exato de judeus vítimas da perseguição nazi. Calcula-se que cerca de 2/3 dos judeus que existiam antes da guerra, 9 milhões, pereceram vítimas do Holocausto, ou seja, 6 milhões. Aqui, no Museu do Holocausto do Porto, existe uma sala memorial, onde muitos desses nomes são evocados, apenas alguns milhares, mas com um enorme simbolismo, porque aqui temos, afinal, o nome de judeus de todos os países que foram vítimas do Holocausto. Mas aqui encontramos também nomes de antepassados vítimas dessas perseguições, de atuais membros da comunidade judaica do Porto. E importa, de facto, recordar o Holocausto, porque esses discursos nacionalistas, supostas supremacias rássicas, estão aí, ainda nos nossos dias. Também em Portugal, também no Porto, como infelizmente nos recorda esta pintura de há poucos anos na fachada da sinagoga. E afinal, serão muito poucos, se é que há algum, os portugueses que não têm no seu ADN, que não têm entre os seus antepassados, pelo menos um judeu. E bastava ele não ter existido na nossa árvore genealógica para que nós também não existíssemos. E sim, por detrás de cada um destes nomes há factos, por vezes também lendas. Há caminhos da história.